Eu tenho a PF que não me dá informações. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Muito se falou sobre a existência de uma agência de inteligência que estaria a serviço de Jair Bolsonaro. A chamada ABIN paralela. A suspeita de que a Agência Brasileira de Inteligência era usada para espionar adversários do ex-presidente se converteu em mais uma operação feita ontem pela Polícia Federal. A busca e apreensão foi autorizada para a residência do vereador Carlos Bolsonaro e também para o gabinete da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Assessores do vereador também seriam alvo da operação. Como você acabou de ouvir, um dos alvos é o filho de Bolsonaro, o vereador carioca Carlos Bolsonaro. Uma curiosidade é que Bolsonaro e seus 3 filhos, Carlos, Flávio e Eduardo, não estavam na casa em Angra dos Reis quando a Polícia Federal chegou. A casa do ex-presidente lá em Angra dos Reis estava vazia nessa manhã quando a Polícia Federal chegou ao local para fazer uma operação de busca e apreensão. Bolsonaro e seus 3 filhos saíram às 5 horas da manhã para pescar e ainda não haviam retornado no momento em que a PF bateu a porta da residência. Além da casa de Angra, foram alvos da PF o gabinete do vereador e uma residência no Rio de Janeiro. Ao longo das diligências, a PF apreendeu computadores, diversos celulares e uma arma. E esses equipamentos eletrônicos, notebooks, celulares que pertenciam à ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, foram encontrados na casa de Carlos Bolsonaro, num condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Além de Carlos, são citados na investigação Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, assessora de Carlos na Câmara dos Vereadores do Rio, Priscila Pereira e Silva, assessora de Alexandre Ramagem na Câmara dos Deputados, e Giancarlo Gomes Rodrigues, militar do Exército cedido à ABIN. A operação é um desdobramento da Operação Vigilância Aproximada, que vasculhou 21 endereços no último dia 25. O principal alvo da ofensiva foi o ex-diretor da ABIN na gestão Bolsonaro e hoje deputado federal, Alexandre Ramagem. A Polícia Federal está fazendo, nesse momento, uma operação para investigar uma organização criminosa que se instalou na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. O deputado federal Alexandre Ramagem é alvo dessa ação. E ainda, segundo as investigações, o grupo monitorava ilegalmente autoridades públicas e também outras pessoas, usando ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis, sem autorização judicial. A ABIN é o principal órgão do Sistema de Inteligência Federal e tem como atribuição produzir informações estratégicas sobre temas sensíveis, como ameaças à democracia e às fronteiras, política externa e terrorismo. A suspeita da PF é de uma instrumentalização da instituição no governo Bolsonaro. Em uma live recente, Jair Bolsonaro, ao lado dos filhos, defendeu Ramagem e criticou as investigações. A BIM paralela do Bolsonaro, essa acusação em cima do delegado Ramagem, um cara fantástico. A Polícia Federal quer identificar os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente. No ano passado, a PF chegou a prender 2 servidores da ABIN que usaram indevidamente o sistema de geolocalização de celulares do órgão para coerção. A Polícia Federal prendeu 2 servidores da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, em operação que investiga o acesso ilegal de dados de advogados, jornalistas e autoridades considerados adversários pelo governo Bolsonaro. 5 integrantes da agência foram afastados. Os investigadores identificaram 33 mil rastreamentos, sendo que, na lista de alvos, há o nome do ministro Alexandre de Moraes.
A lista inclui ainda o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o ministro da Educação, Camilo Santana, governadores de oposição ao ex-presidente e outros ministros do Supremo Tribunal Federal. A influência de Carlos Bolsonaro na área começou a ficar clara em 2020. O ex-secretário-geral da Presidência, Gustavo Bebiano, disse ter ouvido do vereador uma reclamação contra o sistema de inteligência. Carlos desconfiava da equipe e teria providenciado um grupo para atuar ilegalmente em favor do pai. O Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. E o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo, e nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Carlos Bolsonaro também é suspeito de liderar o chamado Gabinete do Ódio. A estrutura ganhou esse nome depois que o Estadão mostrou como ela agia em campanhas coordenadas contra opositores, distribuindo notícias falsas e mudando a agenda do debate público quando o governo era pressionado. A base para essa investigação em relação à ABIN paralela surgiu após a Polícia Federal descobrir o uso do software First Mile. Esse programa espião, comprado de uma empresa israelense com recursos públicos e sem licitação, era usado por servidores para invadir sistematicamente a rede de telefonia brasileira e monitorar pessoas. Para saber a localização de alguém, bastava digitar o número do celular dela no programa e a informação aparecia no mapa. Era possível fazer um histórico de lugares visitados e até criar um alerta para quando a pessoa chegasse a um determinado lugar. O programa não permite o grampo de mensagens e ligações, mas dá acesso à geolocalização em tempo real e dados pessoais registrados junto a operadoras de telefonia. A PF afirma que a estrutura da ABIN foi usada ainda para produzir informações que teriam ajudado na defesa dos filhos de Bolsonaro em investigações criminais. Relatórios da agência teriam sido compartilhados para subsidiar o senador Flávio Bolsonaro na investigação das rachadinhas e Jair Renan em inquéritos sobre tráfico de influência, estelionato e lavagem de dinheiro. Todos os envolvidos negam a participação no esquema de espionagem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que encaminhará um ofício ao Supremo Tribunal Federal solicitando a lista de nomes de deputados federais e senadores que possam ter sido monitorados clandestinamente pela ABIN. A conduta do alto escalão da Agência Brasileira de Inteligência em meio às diligências da Operação Vigilância Aproximada, na semana passada, também é alvo de investigação da Polícia Federal. A cúpula da agência convocou uma reunião extraordinária enquanto a PF saía às ruas no dia 25. E agora os investigadores ouvem servidores para identificar o teor do encontro. Afinal, qual o potencial desta investigação? Podemos estar diante de um dos mais graves casos de espionagem no Brasil? Como isso se assemelha a outras agências de espionagem pelo mundo? Sobre estes temas, vamos conversar com o jornalista e colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Diogo Schelp. Olá, Diogo, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Manuel. Bom, Diogo, primeiro começar te ouvindo o quanto é, na sua visão, surpreendente o que a Polícia Federal tem trazido à tona até aqui sobre esse funcionamento de uma ABIN paralela. Não é assustador que um órgão de Estado seja cooptado dessa maneira e com essas intenções? Não, de fato, Emanuel, é algo fora do comum e a gente sabe que tivemos alguns indícios, não é, de que isso poderia estar em andamento no governo anterior, no governo de Jair Bolsonaro. Você deve se recordar, o ex-ministro Gustavo Bebiano, que era um braço direito de Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018, tinha uma função importantíssima e foi ministro por pouquíssimo tempo. Ele, em 2020,
poucos dias antes de morrer, de vir a falecer, ele deu uma entrevista em que ele falou, não é, que Carlos Bolsonaro, junto com um delegado da Polícia Federal que ele não mencionou, que ele dizia que não queria dizer quem era, estavam e tinham planos de criar uma ABIN paralela, e ele usou exatamente essa expressão, uma ABIN paralela, porque Carlos Bolsonaro, segundo Bebiano, naquela entrevista, não confiava na ABIN e no sistema de inteligência para municiar Bolsonaro com informações. Depois foi confirmado, né, de forma meio torta, pelo próprio Bolsonaro naquela reunião de abril de 2020, ou seja, um mês depois, basicamente, da entrevista do Bebiano, falando, né, reclamando, né, das informações que chegavam a ele, né, reclamando da Polícia Federal, basicamente, e dizendo que ele tinha um sistema próprio de inteligência. Indícios, não é, de alguma forma, havia algum tipo de arapongagem paralela, né, que contornava as regras, né, que existem para isso, estava acontecendo. Fora, né, a própria atitude autoritária que Bolsonaro tinha no governo. Teve também episódios em que o governo tentou calar vozes críticas por meio da intimidação, usou até o ministro da Justiça, na época, André Mendonça, para fazer investigações em relação a pessoas que, enfim, até cidadãos comuns, não é, que colocavam publicidade ou pagavam outdoor para fazer alguma crítica ao presidente. Quer dizer, esse tipo de atitude a gente viu durante o governo Bolsonaro. Então, quando veio a notícia, né, que foi a primeira informação de que havia um sistema israelense que havia sido comprado no governo Michel Temer e que estava sendo usado, né, de forma indiscriminada para monitorar pessoas, cidadãos, autoridades, integrantes do STF, parlamentares, advogados, jornalistas, né? Quando isso veio à tona, realmente foi uma surpresa no sentido da extensão, né? Não se tinha uma ideia da extensão que podia ter esse tipo de monitoramento. É claro que as informações que existem, com base naquilo que está, por exemplo, na autorização que foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes para fazer essas operações, ainda são informações muito vagas, muito parcas. Com certeza a Polícia Federal tem dados mais concretos e mais detalhados, que além de ilegal, demonstra de fato uma paranoia do governo anterior. Se for confirmado que isso tudo aconteceu, reflete uma paranoia, né, de que cada cidadão que emitisse alguma opinião contrária poderia ser uma ameaça ao governo. E demonstra, Schelp, não sei se você concorda, se fala muito, né, desses líderes populistas de direita, de um modus operandi, de uma corrosão da democracia por dentro das instituições. Isso é muito simbólico que essa operação traz à tona para comprovar esse método, não é, Diogo? Não, com certeza. E eu diria que não só de líderes de direita. Eu vi isso, por exemplo, na Rússia, de Vladimir Putin. Eu estive lá alguns anos atrás para mostrar, para ver como é que era o sistema. Conversei com líderes da oposição ao governo russo. Conversei, por exemplo, com jornalistas, enfim, empresários. E a gente via um modus operandi muito parecido. A diferença, óbvio, é que na Rússia existe uma longa tradição de espionagem, né, que vem desde os tempos da KGB e que, obviamente, eles aplicam internamente também com muita eficiência em relação aos opositores. Mas, por exemplo, a gente viu isso também no governo da Venezuela, não é? Em que, por exemplo, informações pessoais eram usadas, por exemplo, para perseguir pessoas no âmbito do trabalho. Não é? Eu conversei, por exemplo, na Venezuela, alguns anos atrás, com uma engenheira que trabalhava num órgão público e que, por não ter participado, ter se negado a ir a uma manifestação pró-Hugo Chávez, perdeu o emprego e teve que procurar emprego na iniciativa privada. Então, isso também, eu falei sobre isso na minha coluna no Estadão, também era o método da Stasi, né, o serviço de inteligência da Alemanha Oriental, que era o de buscar informação privada das pessoas, né, e vasculhar a vida privada das pessoas para usar isso contra elas, para usar isso como forma de perseguição política, por meio de manipulação, espalhando rumores sobre a pessoa, ou de alguma forma prejudicando a carreira dela, por exemplo, ou fazendo falsa imputação de crime, enfim. Muitas vezes a repressão não se dava daquela forma de brutalidade, de levar para o calabouço e torturar ou manter preso, mas por meio dessas artimanhas, não é? E essa é a forma
mais moderna que existe de fazer uma perseguição política, seja na Rússia, na Venezuela, e aparentemente, né, se for comprovado, aparentemente tentou-se fazer algo parecido aqui no Brasil. Você citou, né, o que o Bebiano já dava de indicativos lá atrás, e agora a gente observa e analisa esses novos fatos trazidos aí pela investigação e operação da Polícia Federal, e também ela acaba por comprovar mais uma vez o poder de influência, até olhando especificamente para a operação desta segunda-feira, Diogo, ela comprova o poder de influência de Carlos Bolsonaro no governo. Ele era realmente um dos mentores estrategistas ali do governo, não é? Pois é, Gustavo Bebiano, ele dizia inclusive que ele foi demitido por pressão do Carlos Bolsonaro, não é? Além disso, outros ministros também enfrentavam ali uma resistência do Bolsonaro, do Carlos, que ele tinha de fato uma influência junto ao pai, junto ao então presidente. Nos momentos, a gente pode até, se a gente for recuperar esse histórico, né, tem momentos em que aparentemente o Carlos estava mais apartado das decisões e ele se ressentia disso, não é? Inclusive fazia menções nas redes sociais de um certo despeito, não é? Porque não estava mais sendo ouvido, ou coisa que valha. Então ele sempre teve uma atitude muito nesse sentido. Quem estudou bastante a família Bolsonaro diz que o Jair Bolsonaro ele tem uma espécie de dívida em relação ao Carlos, né? Uma questão ali pessoal entre eles, de relação pai e filho, que é diferente da relação que ele tem com o Flávio e com o Eduardo, né? Mas aí são outras questões. Mas, de fato, o Carlos Bolsonaro, e a gente precisa lembrar, né, essa é uma operação da Polícia Federal batendo na porta de residência, gabinete, enfim, endereços de Carlos Bolsonaro, algo que vinha sendo antecipado há muito tempo, né? A gente sempre ouvia rumores, né, ao longo dos últimos anos, aí, de que a Polícia Federal em algum momento ia bater na porta do Carlos Bolsonaro, e sempre se falava que ia ser primeiro na porta dele, né? De fato isso aconteceu, mas também na porta da família lá em Angra dos Reis, com aquela história de que eles saíram para pescar e tal. Foi um momento significativo, simbólico, não é? É de se esperar que toda essa operação tenha sido realmente baseada em dados concretos e suspeitas concretas, não é? Porque bater na porta de uma pessoa, um cidadão comum, né, Polícia Federal entrando, vasculhando as coisas, é algo invasivo, sem dúvida nenhuma, né? E quanto mais um político eleito. Então é de se esperar que, de fato, os elementos para isso realmente existissem. A gente não tem todos esses detalhes. A gente já tem até aqui o ex-presidente Jair Bolsonaro já com complicações jurídicas na esfera eleitoral. Cada vez mais, pelo que vai se avolumando, as operações que vão ocorrendo, parece que o futuro dele é bastante... Está em xeque o futuro dele na esfera criminal também, Diogo? Existem outros elementos aí de preocupação para o Bolsonaro, né? Além das condenações que ele teve na justiça eleitoral, que o tornaram inelegível, a gente sabe que tem as investigações relacionadas ao 8 de janeiro e nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, mais ou menos, a gente teve um fato novo em relação a isso, que foi a operação da Polícia Federal que bateu na porta do deputado Carlos Jordi, que também é muito próximo do presidente, com suspeita de que ele teria incitado aqueles protestos, aquelas manifestações que depois desaguaram no 8 de janeiro. Então, as investigações vão se aproximando, não é? Vão chegando cada vez mais perto da soleira do Jair Bolsonaro, nesse sentido. E as investigações das joias sauditas, quer dizer, há várias outras investigações, e agora essa investigação sobre uma possível ABIN paralela, que ao chegar até o filho do presidente, claro que também chega perto do próprio ex-presidente. Realmente existe essa preocupação, não foi um começo de ano nada bom para o Jair Bolsonaro e para a família dele. E o que você poderia dizer para a gente, Schelp, em relação ao impacto político para essas figuras envolvidas, para o próprio bolsonarismo, num contexto de um Brasil que segue, em muitos casos, polarizado e radicalizado? Como isso cai, Diogo? Pois é, o Bolsonaro ele tem já é um chavão falar nisso, né? Ele tem aquela característica do Teflon, né? De que aparentemente nada gruda nele, né? A gente já usou essa expressão nos primeiros governos Lula, em relação ao Lula também, mas, de fato, eles têm uma habilidade muito grande de construir uma versão palatável para a base de apoiadores. E os apoiadores, eles têm uma tendência, os mais arraigados, os bolsonaristas raiz, digamos assim, eles têm uma tendência a querer acreditar nas versões que são mais favoráveis ao Bolsonaro, que livrem a cara de Bolsonaro e a família dele.
Claro que a gente está falando de todas essas investigações, são investigações que ainda precisam ter uma conclusão, não é? Mas não dá para incriminar ninguém antes de qualquer coisa, mas é preciso investigar. E só o fato de existir essa investigação, obviamente que em outras circunstâncias deveria haver um impacto político para ele. Mas, aparentemente, não é o que se vê, né? As pesquisas de opinião que mostram, por exemplo, as que foram feitas no final do ano passado, que mostram se as pessoas estão arrependidas ou não de terem votado em Lula ou em Bolsonaro, a gente vê que não há um arrependimento muito significativo em relação àqueles que votaram no Bolsonaro, né? Então a gente vê que essa adesão a ele, ao grupo político dele, ela vai se mantendo. Claro que se isso chegar ao ponto de ter uma implicação judicial mais concreta, vai ficar difícil para ele assumir o papel de cabo eleitoral nessas eleições municipais desse ano, né? Conforme a questão criminal, penal for se tornando mais premente, realmente vai dificultando a vida dele. E isso especificamente até para o Alexandre Ramagem no Rio de Janeiro, a situação fica ainda mais complexa, né, de sustentar uma candidatura ali, não é, Schelp? É muito cedo para a gente concluir isso. Com certeza, não é? Porque, de fato, o Bolsonaro vinha apostando muito na candidatura do Alexandre Ramagem para o Rio de Janeiro, lembrando que o Carlos Bolsonaro seria o coordenador da campanha do Ramagem, né? O Carlos Bolsonaro que pretende se reeleger, né, se candidatar à reeleição como vereador, mas que seria o coordenador de campanha, quer dizer, é muito próximo do Ramagem, o Carlos Bolsonaro. E agora ambos, né, são alvo de operações da Polícia Federal. Claro que isso afeta muito a campanha, sem dúvida, e também talvez afete outras indicações que Bolsonaro venha a fazer. Talvez o poder dele de indicar e de pressionar por candidatos ou nomes a vice em chapas ao redor do Brasil, talvez em algumas circunstâncias, em algumas cidades, fique mais complicada mesmo, porque o cálculo político que os outros grupos, né, e os outros partidos vão ter que fazer para pensar em alianças e tudo mais, pode se complicar se a família Bolsonaro e pessoas próximas a eles estiverem enrolados na justiça dessa forma. Para a gente fechar, Schelp, quero te perguntar ainda sobre o escopo das investigações aí da PF sobre a BIM paralela, o quanto é importante e necessário que esses dados sejam acessíveis para os atingidos? Olha, eu acho essencial. Inclusive falei sobre isso na coluna, porque peguei o exemplo justamente da Stasi, né? Na Stasi há um cálculo de que mais de 5 milhões de pessoas tenham tido arquivos, tenham sido fichadas, digamos assim, na Stasi. Isso representava cerca de 2% da população da Alemanha Oriental. Claro que a gente não tem esse escopo, essa abrangência no caso brasileiro, mas a regra, né, de que aconteceu no caso da Stasi, de que os alemães, depois da queda do Muro de Berlim, poderiam ter acesso a esses arquivos e ver o que foi investigado em relação a eles, deveria ser aplicado aqui no Brasil também. Quer dizer, eu não sei, existe uma defesa aí feita pelo grupo Prerrogativas de advogados de que a lista seja divulgada. É uma lista de talvez 1.800 pessoas, talvez mais, então são milhares de pessoas. Eu não sei até que ponto seria correto divulgar a lista, né? Porque isso talvez também seja visto como uma espécie de invasão de privacidade, mas que as pessoas possam buscar informação sobre isso e saber se elas foram investigadas, porque é uma invasão de privacidade grave. Você, obviamente, quando faz uma investigação desse tipo, em que eles conseguiam saber a movimentação física da pessoa, né? Para onde ela estava indo, por geolocalização em tempo real, afeta não só o conhecimento sobre com quem que a pessoa está se encontrando, mas também questões pessoais, não só de trabalho. Então, é algo que eu acho que devia ser feito. De alguma forma, permitir que, se isso for comprovado que aconteceu, que qualquer brasileiro possa verificar se ele foi alvo dessa espionagem supostamente ilegal da ABIN, né? Bom, faço convite aqui para quem ainda não leu, né, acompanhar não só as colunas do Diogo Schelp, mas me refiro também especificamente à publicada neste domingo e segunda-feira no impresso do Estadão, em que ele fala um pouco sobre a Stasi e compara com a possível ABIN paralela que ocorreu aqui no Brasil sob o governo Jair Bolsonaro. Diogo, te agradeço demais por participar aqui mais uma vez. Um abraço e até a próxima, viu? Obrigado, até mais. Estadão Notícias.
E antes da gente fechar o podcast de hoje, a edição de hoje aqui do Estadão Notícias, um recado, não perca hoje mesmo, aqui neste feed do Estadão Notícias, mais um episódio da série Cenários. Sônia Rassi recebe José Semenzato, ele é presidente do conselho do grupo SMZTO. Ele faz uma avaliação sobre o mercado de franchising no Brasil nas últimas 3 décadas e uma projeção de crescimento para os próximos anos. É isso, não perca hoje, publicado às 5 da tarde, aqui nesse feed do Estadão Notícias, mais uma edição de Cenários com Sônia Rassi. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 30 de janeiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.